Conhecimento é poder. Eu cresci ouvindo essa frase e por muitos e muitos anos eu acreditei nessa mentira. Mas quando eu finalmente entendi que conhecimento não é poder, aí sim eu comecei a entender melhor as coisas. E por que que eu acredito que conhecimento não é poder? Porque o conhecimento por si só nada mais é do que informação acumulada, ideias repetidas ou estruturas bem decoradas. Se a gente não sabe usar esse conhecimento na prática, ele nada vai nos servir. A gente não vai poder nem ajudar o outro, nem ajudar a nós mesmos. A gente não vai nem poder ensinar e nem vai poder aplicar aquilo de forma prática. Portanto, conhecimento só se torna algo valioso, algo poderoso, algo útil a partir do momento que a gente consegue tirar ele só do campo das ideias e consegue aplicar ele na prática. E acima de tudo, quando a gente consegue passar esse conhecimento para frente. Então, uma coisa que eu costumo fazer nas minhas aulas é a seguinte: primeiro eu apresento a informação, primeiro eu trago o conhecimento, depois eu aplico esse conhecimento em frases, eu aplico esse conhecimento a um contexto. Por fim, eu peço para que o aluno faça a própria versão, aplique aquilo que ele aprendeu na vida real, na vida dele ou dela. E depois, para finalizar de fato, eu peço para que ele ensine ou para que ela ensine aquilo que foi aprendido. Assim, a gente consegue, de fato, usar todo o poder que o conhecimento pode vir a ter. Mas, para isso, a gente precisa saber usá-lo. A gente não pode simplesmente só acumular informações. Caso contrário, a gente vai ser teórico em muitos e muitos assuntos. Porém, a gente só vai realmente usar aquilo que a gente sabe na prática. E é a prática que vai fazer com que esse conhecimento seja consolidado em algo palpável, algo útil, algo que a gente possa passar para frente, algo que a gente possa ajudar as outras pessoas, algo que a gente possa fazer pelos outros, algo que a gente possa realmente ter um trabalho a partir daquilo. Então, o conhecimento por si só, ele nada mais é do que um acúmulo de ideias, um acúmulo de informações, que se a gente só ficar acumulando, a gente vai ter um monte de teoria, mas não vai saber fazer nada na prática. É a mesma coisa de um professor teórico, digamos assim. Vamos imaginar que o cara é um acadêmico, mas ele não dá aula há um bom tempo. Ele simplesmente está fazendo pesquisa, pesquisando, criando teorias do conhecimento, analisando dados, fazendo teses, mas não está em sala de aula. Todo aquele conhecimento que ele está adquirindo vai ser útil só na perspectiva acadêmica, mas não vai ser útil na prática, no dia a dia. Não vai ser a mesma coisa do que estar dentro da sala de aula, vivenciando aquela ideia na prática, vivenciando aquilo, tudo que ele aprendeu e aplicando de fato dentro da sala de aula. Isso é um exemplo puxando para o lado da minha profissão, mas a mesma coisa, se você sabe programar, por exemplo, não adianta nada você ler e decorar os códigos que você vai ter que fazer. Você precisa saber fazer aquele código virar um sistema, você precisa fazer aquele código se tornar algo útil, algo tangível, virar um aplicativo, virar um site, virar alguma coisa. Caso contrário, é só um monte de informação que não leva a lugar nenhum. Portanto, só o conhecimento nunca vai ser algo poderoso. O conhecimento ele precisa da parte prática. A gente precisa sair do campo da teoria e viver aquele conhecimento. E acima de tudo, a gente precisa ensinar esse conhecimento também. Aí sim, a gente vai estar fazendo todo o círculo. A gente vai estar fazendo tudo o que a gente precisa. A gente vai aprender, vai ensinar, vai usar, vai replicar. Vai aprender, vai ensinar, vai usar, vai replicar. E a gente vai conseguir fazer aquele conhecimento se transformar em algo palpável, algo útil, algo que vai fazer com que as outras pessoas atinjam melhores patamares, vai fazer com que as pessoas às vezes atinjam os objetivos dela e vai fazer com que todo mundo acabe realizando mais sonhos e se tornando cada vez mais práticos. Portanto, a próxima vez que você ouvir alguém falar que conhecimento é poder, repense, pois se você só sabe daquela coisa, mas você não sabe usar tudo aquilo que você sabe, você está apenas acumulando. E uma hora essa represa vai romper
E você precisa, nesse contexto, é bom que rompa, porque você precisa transbordar esse conhecimento. Você não pode só deixar ele acumulado dentro da tua mente, dentro dos teus livros, dentro dos teus textos. Você precisa fazer com que o outro entenda aquilo que você quer passar. Você precisa fazer com que aquele conhecimento se torne acessível e se torne útil de alguma forma, para que daí sim ele vire algo poderoso, que vai poder mudar uma vida, vai poder ajudar uma pessoa, vai poder fazer com que essa pessoa cresça, vai poder fazer com que ela se desenvolva mais profissionalmente ou até mesmo pessoalmente, mas ele vai de fato se tornar algo palpável, algo tangível, algo que vai apresentar um resultado. E não somente vai ficar dentro do campo das ideias, sendo mais informação acumulada, sendo mais palavras organizadas, sendo mais conteúdo armazenado. Isso daí quem faz é o computador. A gente pode armazenar um monte de informação dentro dos nossos computadores, dentro dos sistemas e etc. Mas só isso não resolve a nossa situação. A gente precisa saber usar esse conhecimento para algo melhor, seja para fazer dinheiro, seja para ajudar os outros, seja para fazer dinheiro ajudando os outros, seja para fazer com que a outra pessoa aprenda alguma coisa, ou seja, somente para que a gente possa exercer melhor a nossa função, o nosso trabalho, a nossa atividade. Então, o conhecimento só é uma arma muito poderosa quando a gente consegue aplicar na prática, quando a gente consegue usá-lo de fato e não somente colecionar o conhecimento como troféus. A gente precisa desse conhecimento como o resultado, como algo que vai ser usado mesmo e não vai ficar ali só de enfeite dentro da nossa coleção de ideias, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. Não, ele precisa ir para o campo real, ele precisa ser aplicável, ele precisa estar na rua, ele precisa estar na vida, ele precisa estar na sala de aula, ele precisa estar em todos os lugares, para que mais pessoas também possam se capacitar, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento e transformá-lo em algo útil, transformá-lo em algo que vai elevar o nível de todo mundo. É assim que o conhecimento se torna uma máquina poderosa de transformar vidas, de transformar pessoas, de transformar o mundo. Mas para isso ele precisa sair daqui e precisa tocar o mundo real, precisa ser aplicável. Portanto, o conhecimento por si só jamais vai ser poder. A gente precisa usá-lo, a gente precisa ter o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Caso contrário, a gente está só acumulando poeira, como se fossem livros em uma biblioteca que ninguém vai. Então, pense nisso e pense qual conhecimento que você pode passar para o próximo, qual conhecimento que você pode aplicar hoje e você também pode ensinar para alguém. Até a próxima, valeu!